Diferentemente de Kaldstadt, Lutero e outros reformadores, pensavam que o sábado bíblico era irrelevante para os cristãos. Ao invés disso, eles favoreciam o domingo, não como dia de repouso, mas como celebração da ressurreição de Cristo. Kaldstadt cria que a observância do domingo era uma invenção humana. Não estava sozinho nessa opinião. 2 pregadores anabatistas, Oswald Gleidt e Andreas Fischer, tinham a mesma opinião. Ao ler a Bíblia do princípio ao fim, eles simplesmente não encontraram nenhum antecedente ou alguma autoridade para a mudança do culto sabático para o culto dominical, como dia de adoração. Gleidt e Fischer começaram a pregar e ensinar o repouso do 7º dia na Silésia, sudoeste da Polônia. Nessa região havia muitos anabatistas. Portanto, os 2 pregadores tiveram muito sucesso em estabelecer grupos de observadores do sábado. Argumentos claros e lógicos eram bem convincentes como esses. Os 10 mandamentos são a base da lei moral. Portanto, o sábado, o 4º mandamento, faz parte da lei moral a qual todo cristão deve obedecer. Não são 8, nem 9, mas 10 os mandamentos. Não podemos dizer que uns devem ser observados e outros esquecidos. Jesus mesmo observou o repouso do sábado. Os apóstolos e os primeiros padres da igreja ensinavam a observar o repouso do 7º dia. Foram o Papa Victor e o Imperador Constantino que estabeleceram o culto dominical na igreja. Por outro lado, Deus mesmo estabeleceu o culto sabático. Portanto, devemos guardar o sábado por amor a Deus. Nem Gleidt nem Fischer morreram de morte natural. Gleidt foi preso e levado a Viena, encarcerado, torturado e finalmente afogado no rio Danúbio, a sorte típica para um anabatista. Porém, o fim de Fischer foi diferente. Em 1529, Andreas Fischer e a esposa dele estavam na Eslováquia pregando entre os mineiros. Por esse motivo, foram presos e levados ao castelo de Chicheva. Isso ocorreu em maio. Estiveram aprisionados até agosto, quando foram submetidos a um tipo qualquer de julgamento. Ambos foram sentenciados à pena de morte, a esposa a ser afogada e Andreas a ser enforcado. E certamente a esposa foi tirada do cárcere e afogada. A execução de Andreas Fischer foi mesmo um assunto completamente diferente. Que ele foi enforcado, foi. E pendurado na torre do castelo. Ao que parece, ficou pendurado por horas. Porém, não morreu. Talvez a corda se rompeu. Quem sabe, alguns amigos a cortaram. Não há registro claro disso. O que está claro é que Andreas Fischer sobreviveu. Depois do escape misterioso da morte, ou poderíamos até dizer milagroso, de Andreas, ele trabalhou ainda por outros 10 anos como pastor itinerante. Esteve na Morávia, na Boêmia, na Eslováquia, e tudo indica que fez desta rota o seu circuito de pregação durante esses 10 anos. Em 1540, Andreas Fischer foi capturado e arrastado ao castelo Krasnaorka, no sul da Eslováquia. Dessa vez não houve julgamento, nem escapatória, nem sobrevivente. A verdade é que sempre houve pessoas observando o repouso do 7º dia em localidades espalhadas durante os séculos XV, XVI e XVII. Já mencionamos o caso da Rússia, Etiópia, Espanha e Índia. Mas para acharmos o exemplo mais notável, nos dirigiremos à Inglaterra. Ali o rei Henrique VIII pegou todo o sistema eclesiástico das mãos da Igreja Católica Romana. Tomou as catedrais, os mosteiros, os conventos. Ele também pegou toda a hierarquia, sacerdotes e bispos. Pegou tudo e criou sua versão de uma igreja protestante nacional, a Igreja Anglicana. 8 pessoas morreram e muitos ficaram feridos quando uma grande arquibancada desmoronou-se no local conhecido como os Jardins de Paris, perto de Londres, em janeiro de 1583. Era um domingo à tarde e uma multidão havia se reunido
para ver a mordicação de um urso. Esse espetáculo era cruel, horrível e desumano. Uma multidão aplaudia enquanto cães violentos atacavam um urso acorrentado. Era uma diversão bem popular na Inglaterra do século XVI. A própria Rainha Elizabeth era fã do evento. Teria sido a tragédia dos jardins de Paris um sinal da ira de Deus contra uma sociedade que profanava o santo repouso? Isso é o que pensavam os pregadores puritanos. Segundo os puritanos, não se havia feito reforma suficiente na Inglaterra. Assim, os puritanos trovejaram contra os profanadores do dia de repouso, os amantes de jogos e teatro. Isso deve ter sido uma luta contra a correnteza perante as grandes estreias de William Shakespeare, aparecendo naquele momento. Agora, eis aqui um ponto interessante. Grande parte do clamor puritano por reformar o dia de repouso não tinha nada a ver com o sábado bíblico, mas com a observância estrita do domingo. Contudo, houve uns poucos que conclamavam uma verdadeira reforma ou um retorno ao sábado bíblico. Eles ficaram conhecidos como os Homens do Sétimo Dia. Em 1628, um clérigo anglicano chamado Theophilus Broborn escreveu o primeiro livro em inglês convidando à observância do repouso no sétimo dia. O seu livro, Discursos sobre o Dia do Sábado, formou os alicerces teológicos para um movimento que, de uma forma ou de outra, continuou até o século presente. É o sétimo dia, o repouso da criação que devemos santificar. Se você puder me mostrar nas Escrituras que existe outro sétimo dia além daquele que chamamos de sábado, o último dia da semana, então eu serei persuadido de que o quarto mandamento se refere a outro sétimo dia além do sábado.